Oi pessoal, tudo bom? Sou o professor João William de História. Dê um likezinho se gostarem do vídeo, cadastre no canal. Isso vai me ajudar bastante. O tema da aula de hoje é Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, isto é, a partir de 1750. Pessoal, por que na Inglaterra? Poderia ter acontecido na França, na Espanha, Portugal, Alemanha e assim por diante, mas aconteceu na Inglaterra. Teve vários motivos, eu vou falar alguns para vocês, talvez o que eu acho que são os principais. Porque a Inglaterra tinha já foi desgastado bastante, tinha grandes reservas de carvão mineral e de ferro. Na Inglaterra aconteceu antes da Revolução Francesa, a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa na realidade, né, gente? Os burgueses queriam tomar o poder, mas o poder político estava na mão dos nobres. A Revolução Francesa teve bastante repercussão, porque houve execução de nobres, cerca de 40 mil pessoas morreram na guilhotina naquele período. Isso teve grande repercussão na Europa e foi no continente e teve um rompimento drástico com a nobreza, né? E na Inglaterra aconteceu antes, até não é muito famosa, mas a primeira revolução burguesa que teve êxito foi na Inglaterra, a partir da década de 1640. Na década de 1640 tivemos a Revolução Puritana, onde foi deposto o rei Carlos II e ele foi decapitado com machado, não existia guilhotina nessa época. Mas a família real ela foi embora para a Holanda. A esposa e os filhos do rei fugiram para a Holanda. Os nobres não foram perseguidos nem mortos. Inclusive muitos nobres se tornaram burgueses também. Eram ou alguns se tornaram burgueses. Começaram a fazer negócios. Então não houve esse rompimento. E também nós tivemos uma outra revolução, a Revolução Gloriosa em 1688. Então a Revolução Puritana na década de 1640 e a Revolução Gloriosa em 1688, onde com essa revolução acabou esses conflitos, finalizou os conflitos e a partir daí os problemas políticos tinham sido resolvidos. Como assim? A Inglaterra inclusive teve um período que foi república. Nesse período de revoluções aí foi instituída uma república, mas a tradição inglesa falou mais alto e a família real retornou para a Inglaterra e eles instituíram uma monarquia constitucional parlamentarista, isto é, o rei deveria obedecer à Constituição. A Constituição, que são as leis do país, ela está acima do monarca, então acabaram com o absolutismo. E o parlamento, na realidade, governaria o país. O rei teria algumas decisões, mas o rei ou rainha, né? Mas a decisão, a governabilidade do país era feita pelo parlamento, né? Bom, resolvidos esses problemas políticos, foi o primeiro país a resolver os problemas políticos, a burguesia ascendeu o poder, muitas leis foram beneficiar a burguesia, que facilitou os negócios dessa burguesia e eles acumularam dinheiro, capital. Outro fator importante que os nobres, os burgueses, eles cercaram as propriedades rurais, as áreas comuns, aquelas áreas comuns dos antigos feudos, expulsando os camponeses e criaram ovelhas. Os camponeses expulsos foram para as cidades, não tinham onde ficar, foram para as cidades e incharam as cidades, a população das cidades, aquele grande número de pessoas desempregadas e com muitos problemas sociais provocados por isso. Um outro grande fator foi que o parlamento criou várias leis que beneficiavam a grande marinha inglesa, grande marinha comercial inglesa. Então os ingleses tinham como transportar as mercadorias produzidas na indústria para vários locais do mundo.
Bom, tem outros motivos, né, pessoal? Na Inglaterra foi inventada a primeira máquina, o primeiro tear a vapor, que foi a primeira indústria instalada, foi a indústria têxtil. Depois outros produtos começaram a ser fabricados na indústria ao longo do tempo. Bom, então está explicado por que foi na Inglaterra. Vamos lá. Como surgiu a indústria, né, pessoal? Antes havia manufaturas. As pessoas faziam as mercadorias manualmente. Utilizavam algumas ferramentas, mas eram feitas manualmente. Não havia máquinas para fazer essas mercadorias. Então utilizavam muita mão de obra e o salário era muito baixo. Bom, com a máquina que ocupava o lugar de muita mão de obra, de muitos trabalhadores, e obviamente o proprietário, o empresário ia pagar menos trabalhadores e pagar menos salários. Então aí era bem vantajoso ele instalar máquinas nessa manufatura. Essa manufatura se transformou numa maquinofatura. Isto é, maquinofatura é uma indústria. Então ele demitiu muitos empregados e baixou os salários, porque tinha muita mão de obra. Os empregados não valiam muito, né, gente? Não valiam muito, porque era mais difícil substituir uma máquina que um empregado. Não havia, as máquinas não tinham segurança, eram feitas para dar lucro apenas. Então, as pessoas sofriam muitas leis de trabalho, porque eles não forneciam material de proteção, não tinha nenhuma lei trabalhista, não tinha nada. Os empresários se machucavam, se machucasse um acidente de trabalho muito grave, não podiam mais trabalhar, eram demitidos. Tinha longas cargas horárias, 16 horas por dia o pessoal trabalhava. Aqueles que não suportavam essa longa carga horária eram demitidos também. A indústria era muito insalubre, úmida, escura, muito óleo, muita graxa. Aquelas pessoas que adoeciam também eram demitidas. Eles contratavam crianças e mulheres para pagar menos ainda. As mulheres que engravidavam eram demitidas. As crianças ficavam sujeitas àquelas máquinas muito perigosas. Muitas crianças foram mutiladas e mortas nas máquinas. A pessoa que era mutilada de trabalho era demitida. Então não tinha praticamente, não tinha direito nenhum. Era o salário e deu. Demitia, pagava os dias que trabalhou e acabou. Então começou a haver grandes movimentos trabalhistas, grandes movimentos por melhores condições de trabalho, devido a todo esse problema que as indústrias trouxeram. As indústrias aumentaram a produção de tudo, mas trouxeram muitos problemas sociais também. Então começou o primeiro movimento trabalhista, foi o ludismo, que os trabalhadores iam na calada da noite quebrar as máquinas, porque eles alegavam que as máquinas acabavam com os empregos, acabavam com muitos empregos. Foi reprimido violentamente, mas depois teve o cartismo, que foi outro movimento que já fazia exigências políticas e exigências de leis trabalhistas. Então, o voto universal dos homens, fizeram protestos contra as longas jornadas de trabalho, salário baixo. Eles tiveram várias vitórias nesse período. Eles também, durante os movimentos, havia greves. Os trabalhadores cruzavam os braços e não trabalhavam. Houve grandes greves em 1848. Grandes movimentos de greve. Isso é a parte com relação aos trabalhadores, né? Teve o movimento trabalhista, organizaram-se em sindicatos, que a união faz a força, né? Um grupo maior podia exigir. Então aí, onde começou os movimentos trabalhistas e todas as leis de trabalho, todas as leis trabalhistas que existem hoje. Pessoal, a Revolução Industrial, mas mesmo assim os empresários tinham muito lucro. Então esse grande sucesso da indústria se espalhou por toda a Europa e depois outras regiões do mundo se espalhou a indústria. Então toda a Europa já estava com a sua indústria, começaram a montar a sua indústria e parques industriais, vários países, Alemanha, França,
e assim por diante, foram montando seus parques industriais e fazendo concorrência à Inglaterra. Pessoal, depois da segunda metade do século XIX, que é depois de 1850, iniciou-se a segunda Revolução Industrial, ou segunda fase da Revolução Industrial, que seria a invenção do motor a combustão interna, que é o motor movido ao petróleo, a gasolina, óleo diesel, né, utilizando o petróleo, e também o motor elétrico, e também entrando a indústria química no setor. Então aí essa é a segunda fase da Revolução Industrial. Então aí começou a ampliar mais a indústria começou a desenvolver mais, e mais indústrias começaram, mais vários produtos alimentícios e etc. foram introduzidos na indústria. Passar do tempo, nós tivemos no século XX, depois da segunda metade do século XX também, iniciou-se a terceira fase da Revolução Industrial, que seria a Revolução Tecnológica, onde foi introduzido a robótica da indústria informática, né? Vocês lembram que eu falei da manufatura agora há pouco, que o pessoal fazia trabalhos manuais, empregava muita gente, os salários eram maiores, e com a maquinofatura, com a introdução das máquinas nas manufaturas, eliminaram muita mão de obra, as máquinas eliminaram muita mão de obra. Então, agora na terceira fase da Revolução Industrial também, com a robótica, diminuíram muito o número de trabalhadores nessas indústrias. E a previsão, né, que as pessoas têm que sempre se especializar cada vez mais, e cada vez mais essa robótica vai evoluindo, vão diminuindo cada vez mais o número de trabalhadores, né? Isso é preocupante. Mas eu tenho um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre as novas tecnologias e sobre esse problema do desemprego, né? Especialização da mão de obra e etc. Porque com o avanço da robótica, esses trabalhos repetitivos, trabalhos manuais, vão acabar. Vão ser feitos pelas máquinas robotizadas, automáticas, né? Pessoal, então, causou, além desses problemas trabalhistas que aconteceu, a indústria trouxe bastante benefício. Trouxe aumento, grande evolução tecnológica, aumento da produção, né, as mercadorias ficaram mais baratas, o tecido era muito caro, barateou bastante para a indústria têxtil, e também aumentou mais a circulação de dinheiro. Desculpa, outras consequências, a medicina evoluiu bastante, prolongou a vida das pessoas, isso tudo foi proporcionado pela indústria. Né? Mas tem muito fator negativo, fatores graves. A indústria promoveu grande poluição, degradação da natureza. Essa degradação da natureza e essa poluição está levando a alterações climáticas, o efeito estufa, que pode proporcionar o extermínio da humanidade no futuro. Não um futuro muito longínquo. Daqui mais ou menos 100, 150 anos pode acontecer, ou antes até. Tá, pessoal? Então nós temos que tomar muito cuidado e proteger a natureza. Tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, que é de geografia, que eu sou formado em geografia e história, que fala da teoria de Gaia. Assista esse vídeo que vocês vão ver esse problema que está acontecendo no nosso planeta, esse problema do meio ambiente, que é o grande problema que a indústria trouxe. Outro problema que a indústria trouxe é a grande urbanização que ocorreu no planeta. Né? O planeta se urbanizou muito. E também a superpopulação. Aumentou muito o número de habitantes, que isso aí também, uma superpopulação no planeta pode levar ao extermínio da espécie. E dificultar a vida, tornar a vida cada vez mais difícil para as pessoas. Mas tá aí, tá colocado para vocês os prós e os contras da indústria, e até a próxima aula.